Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos abençoar nessa tarde, que Ele possa permitir que a nossa tarde seja a melhor possível, esse nosso retorno aqui ao Manuel Bento. Graças a Deus, a casa não cheia, mas com gente maravilhosa, gente linda aqui presente. É sempre bom, né, a gente retornar, saber que a casa faz falta, né, muitas pessoas. Para nós que estamos à frente dela também, aqueles que estão se voluntariando, então uma ansiedade, apesar que não deveria, né, mas dá para voltar. E é muito bom, então, estar aqui com vocês. Para aqueles que estão nos ouvindo também na internet, é um prazer estar aqui. E vamos pedir que Jesus possa, então, tornar essa nossa tarde uma tarde especial, onde a gente possa, além de receber as energias aqui presentes, aqueles que estão nos seus lares também captarem a energia aqui do Manuel Bento, que a gente possa, através das ideias, né, que são colocadas, somente com uma palestra como essa que a gente vai fazer hoje, que essas ideias sejam transformadoras. As ideias que vão nos tornar melhores, as ideias que podem nos reequilibrar a partir do momento que a gente mude o nosso padrão mental, a forma de se enxergar, de enxergar a vida, as pessoas, as relações, porque nós somos espírito. É difícil entender, porque o corpo físico ele fala muito forte, né, para nós, mas nós somos espíritos numa experiência na matéria. E vamos regressar para a nossa realidade. Um dia ou outro aí a gente regressa. Tá? Tem gente que tem até paura quando a gente fala isso. Mas vamos regressar, não tem jeito. Tem duas coisas que não dá para a gente escapar quando está encarnado. Desencarnar e os impostos. Mas sobre os impostos a gente vai deixar para outra palestra. Então, que a gente possa entender se a alma de fato, né, quais são essas feridas e o que a gente tem que fazer para não se ferir, ou pelo menos se curar quando estiver ferido. Essa palestra, ela soa até um pouco estranha, né? O termo, né? O título dela, mas não é algo novo, porque eu me baseio num livro que existe chamado As Dores da Alma, do espírito Hamed. Para não ficar muito, né, atrelado ao livro, naturalmente que eu me baseio nele, mas é a minha interpretação de algumas dores, né, de algumas feridas que a alma pode ter, que a gente vai discutir hoje. Tá bom? Então vamos lá. Será que uma alma pode se ferir? É uma grande questão, porque ferida a gente faz no corpo físico, né? Que gera dor, inclusive, quando você se corta, quando você quebra alguma coisa, quando você tem algum problema nos órgãos, você se fere fisicamente falando. Mas e a alma? Será que a alma se fere? Uma questão, né? Nós estamos num corpo físico, mas existe uma alma aí. E, aliás, só para esclarecer um pouco, o Kardec fez uma pergunta para os espíritos se existia diferença entre alma e espírito. Porque eles eram falar de espíritos, né? Do mundo espiritual, daí eu falo. Então, para que houvesse uma compreensão melhor, os espíritos falaram para ele assim: considere como alma o espírito encarnado. E o espírito é aquele que está desencarnado, teoricamente. Então, nós somos alma, que nós estamos encarnados. Mas somos espíritos. Certo? Bom. A alma, olha, é um espírito encarnado e toda a construção do espírito é feita no campo fluídico pelo pensamento. Então, a questão é, uma alma pode se ferir?
Através do pensamento, ela pode construir situações no campo fluídico, que é onde vivem os espíritos, que está à nossa volta, e que, através do seu pensamento, ela pode se ferir, sim. Há inúmeros relatos de situações de espíritos que se apresentam sentindo dor, mas eles se apresentam como se tivessem dor física. Ora, mas se ele não tem mais o físico, como é que ele pode estar sentindo dor? Entendem? É a expressão do pensamento. Aquela dor no físico era tão intensa, né, no momento ali do desencargo, coisa desse tipo, que o espírito carrega consigo esse sentir. Não deveria. O espírito não deveria precisar se alimentar, não deveria precisar caminhar. O espírito é uma luz, ele deveria volitar, ele deveria se libertar das emoções que são geradas pelo físico. Mas ele não consegue muitas das vezes. Daí vem as feridas. Né? Quem assistiu esse filme divertidamente? Tem muitas pessoas que acham, mas é um filme para criança. Não é, não. É um filme feito para crianças, naturalmente, mas que traz muitos ensinamentos para os adultos. Porque é um filme que vivencia as emoções de uma menininha, de uma pré-adolescente, aquelas, né? Ou seja, aquelas dúvidas todas que surgem naquele momento e começam aquelas grandes questões, que são as emoções. Então, olha, as emoções vivenciadas pelo espírito encarnado são gravadas na alma, que ao desencarnar pode ou não levar consigo. Vai depender do quê? Por que um espírito leva consigo uma dor que teoricamente era no corpo físico, mas que ele está carregando consigo agora desencarnado? Não tem mais o corpo. Por quê? De novo, é o pensamento, é a forma como o espírito se enxerga, como ele se encara, o preparo que ele tem para retornar ou não para o plano espiritual, o nível de desapego que ele tem das coisas, a quantidade de feridas que ele carrega consigo. Então, apenas almas em processo de crescimento ainda se ferem. O que eu quero dizer com isso? Ora, um espírito já evoluído, um espírito que já vivenciou experiências, que já está num nível, carrega feridas, ele não sente essas emoções físicas que ele carrega consigo. Ele está num outro, vamos brincar aqui, está num outro patamar. Entendeu? Está num outro nível. Então dá para imaginar um mentor espiritual ferido. Um mentor espiritual magoado porque você não deu atenção devida para ele. O que vocês acham? Eu queria a distância de um mentor desse. Né? Almas elevadas se vingando da gente aqui porque a gente não fez as coisas como deveria. Não existe isso. O espírito elevado, ele não carrega consigo as emoções humanas. Então, só aqueles que estão em processo de crescimento. O que é o processo de crescimento? É a alma cada vez mais, né, espiritualizar, iluminar, desapegar. E cada vez mais entender que ela é a única responsável por si mesma. Os desapegos e por aí afora. Por isso é que a gente reencarna, inclusive. Porque senão a gente ficaria no plano espiritual. Nós reencarnamos porque precisamos aprender determinadas lições. Quais são essas? Aí é uma questão que cada um vai ter que trabalhar em si mesmo para entender. E a cada momento da sua vida também.
Porque pode ser que você tenha lições para aprender numa fase da sua vida, depois você tem outras para aprender em outra fase. Eu costumo dizer que feliz é aquele que chega numa idade, que nem a minha, por exemplo, aprendeu muita coisa, fez muita besteira, mas tirou lições dessas coisas. E estou tendo oportunidade de aprender outras coisas, para me preparar para o regresso. Espero não ir para lá muito ferido. Certo? Muito ferido, eu estou dizendo. Pode ser que a gente carregue alguma coisa. Mas vamos lá, então. Quais seriam as feridas da alma? A gente já viu aqui que essas feridas são provocadas por emoções vividas no físico, nas interrelações. Então a gente vai começar a elencar uma série de emoções aqui que ferem a alma. Muitas, eu não vou abranger muito aqui não, porque muitas das que eu vou trazer aqui são temas específicos para palestras à parte, só para tratar deles. Aqui a gente vai passar assim, né? Só lembrando quais são essas emoções que ferem a alma. Vamos começar com esse aqui. O ódio. O ódio é um sentimento negativo que se origina na raiva, mas que é mantido através da retroalimentação do sentimento originário. Uma coisa é você ficar irritado, você ficar com raiva de alguma coisa. Depois que baixa a adrenalina, que essas questões físicas deixam de manter você ali naquele nível, vem o pensar, vem a razão e você... O problema do ódio é você ficar retroalimentando aquela questão originária. Aí vai gerar o ódio. A principal característica é uma aversão ou antipatia profunda, o que implica no desejo de mal para a situação, objeto ou sujeito, né? Odiado. Quando você entra num nível desse, de odiar alguma coisa, de odiar uma situação, de odiar alguém, você não percebe, você acha que é o objeto, a coisa, ou é a pessoa que está causando aquilo para você, mas é você que está alimentando esse processo. E adivinha o que vai causar com você, né? O ressentimento provocado pelo ódio é prejudicial, pois pode envenenar quem o sente e fazer mal a quem é dirigido. Os espíritos falam que o sentimento de ódio gera uma energia pegajosa. Dá para imaginar o que é isso? Uma energia pegajosa? Imagine que você poderia ter uma luz fluídica, né? Fluindo. E de repente sai de você, ao invés da luz, sai uma coisa mais viscosa. Que do ponto de vista do plano espiritual, é pegajoso. Olha, isso é o sentimento do ódio. Agora você imagina o que ele faz no seu corpo, né, espiritual e também no seu corpo físico. Rancor. O rancor é alimentado pelo ódio, ressentimento, raiva, ira ou hostilidade que a alma retém para si. Tem o ódio e agora tem o rancor. Por se sentir traída ou enganada. A alma rancorosa sofre muito e não consegue se libertar, carregando uma sensação de dor e de raiva relacionada à pessoa que fez algo de errado. Com o tempo, o rancor acumulado pode causar transtornos psicológicos e até doença fisiológica. Eu não sou médico, mas até onde eu sei, doenças fisiológicas são aquelas que são geradas através das emoções. Né? Doença física é outra coisa. Então, ódio e rancor são correlatos. Né? Crueldade. Agora a gente vai entrar num campo um pouco mais pesado. Tá?
A crueldade, gente, é uma resposta emocional de indiferença ou mesmo prazer diante de sofrimento e da dor dos outros. É complicado falar quando você não sente, né? Graças a Deus. Mas, quando você vê atitudes de determinadas pessoas, o nível de ódio que elas carregam em si, o nível de crueldade com que elas agem no mundo, nas coisas, é uma coisa impressionante. Porém, cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma alma que ainda não aprendeu a amar. Como assim? Amar a gente aprende? Aprende. Como? Com a convivência, trabalhando uma série de coisas próprias da alma, se abrindo para outras coisas. A gente aprende a amar. Então, a crueldade em si é de uma alma que ainda não aprendeu a amar. Por isso que faz atrocidades. Baseia-se invariavelmente num processo de autocrueldade que é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Então, teoricamente, é uma pessoa que se castiga, né? Ela não se sente bem com ela mesma. Esta alma não está se sentindo bem com ela mesma, então ela descarrega no outro aquela sua dor, aquela sua ferida, sem perceber. E o que ela causa? Ora, quando você é cruel no mundo, você agindo com crueldade, você está plantando para colher. Quem planta crueldade vai colher amor? Difícil, né? Mesmo porque não sabe nem que a atitude do outro é uma atitude de amor. Pode se sentir ofendido com a atitude do outro. Olha a loucura. A pessoa é cruel com o outro a perdoa e ela ainda se sente ofendida. Há um nível de loucura, né? Sadismo, vocês vão ver que é uma variante, né? A alma sádica é mais do que cruel. Ela sente um prazer mórbido em ver o sofrimento alheio e se realiza ao fazer sofrer outras pessoas. Uma coisa é você ser cruel, a outra é você ser sádica, você gostar, você ver, você querer, você buscar, inclusive. Na escala evolutiva, há diferentes tipos de almas sádicas, que vão desde aquelas que sentem prazer em torturar fisicamente uma pessoa, eu aqui não coloquei, mas também psicologicamente, né? Até as que produzem torturas emocionais. Nós temos níveis de almas sádicas que são zombeteiras, obsessores, almas que se aproximam de pessoas que estão depressivas para insuflar nelas um sentimento de depressão maior ainda, impingindo-lhes ideias suicidas. Dá para imaginar uma coisa dessa? Que uma alma se preste a esse tipo de... É uma alma sádica. Não aprendeu a amar. E para satisfazer a sua necessidade, a sua crueldade interna, né? Ela transfere para o outro. Outra variante aqui, masoquismo. A alma masoquista enfrenta uma variante, na verdade, né, da crueldade e do sadismo, pois se compraz em causar sofrimento, porém voltado a si mesmo. Ela não transfere para o outro, ela traz para si. Ela se autopune, se autocastiga. Ora, não tinha os conceitos aí religiosos em que você precisava ficar assim. Como é que chama? Não sei. Oi? Perdão. É isso aí que vocês falaram.
flagelo, autoflagelo, para se livrar dos pecados. Então, a alma masoquista é essa, é aquela que fica se autoflagelando, não agora, né, fisicamente, mas ela fica mentalmente, emocionalmente se autoflagelando. O masoquismo surge nos processos de arrependimento da alma sádica ou cruel, que infringe a si mesmo o sofrimento que causou como uma forma de autopunição naquilo que acredita ser a sua recuperação. Como ela não aprendeu a amar, ela não sabe que o que recupera é o amor, não a dor. É o amor que cobre a multidão de pecados, segundo está na Bíblia, né? Segundo João, é o amor que cobre a multidão de pecados, e não é a dor. Mas como ela não aprendeu, ela se autoflagela, impinge dor a si mesma, como uma forma de, sei lá, de se recuperar, se punir, e carrega isso consigo. Culpa, estávamos falando dessa questão, né? Agora vem a culpa. A alma culpada é aquela que não se aceita como é, normalmente com base em julgamentos religiosos que a desarmonizam. Ela não se aceita como é porque ela não se encaixa num padrão que foi criado ou por uma sociedade, ou por umas ideias, ou por um grupo a qual ela pertence. Pode ser um grupo familiar, pode ser um grupo, né, de amigos. Então ela não se sente fazendo parte daquilo. E aí ela carrega esses processos de culpa. Por não conseguir, né, fazer parte, ou interpretar, ou vivenciar aquilo que querem que ela vivencie, que dizem ser o certo. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização. Mas, na atualidade, muitas se transformaram nas próprias convenções sociais. Se você parar para pensar e olhar a maioria das pessoas que carregam processos de culpa, são por questões religiosas. A gente tem uma palestra que a gente fala a diferença entre religião e religiosidade, é algo muito diferente. Tem mais pessoas com religiosidade fora das religiões do que dentro delas. Porque dentro delas você vai seguir aqueles padrões, os quais você às vezes não consegue, e aí você carrega os processos de culpa por isso. As religiões amplificam a culpa, adivinha para quê? Para se perpetuarem. Quanto mais pessoas carregarem culpa e me procurar, mais eu vou ter acesso sobre elas, ascendência sobre elas. Só eu posso libertá-las. Né? Olha que louco. Isso tem a ver com a próxima. Orgulho. Quantos já não se sentem assim, mas já viram pessoas que parecem isso aí, que carregam, né? Ó, os espíritos disseram, isso para o Kardec, né? Disseram que o orgulho é uma das paixões que mais nos aproxima da animalidade e nos prende à matéria. Olha que interessante. Ou é ruim você se aproximar da animalidade? Não, porque nós somos oriundos, né, desse processo de desenvolvimento. O espírito é oriundo disso. Porém, a gente está falando aqui de uma animalidade onde não há o uso da razão, onde as pessoas agem por instinto o tempo todo, onde não há o raciocínio. Tá? Então, o orgulho nos aproxima muito dessa questão. Porque você precisa, você não age às vezes, com o intelecto, você age com instinto, você precisa ser satisfeito, você precisa que as pessoas estejam, né, te adorando, isso, daquilo. Você tem que ser satisfeito, na verdade. Principalmente quando se tem a compulsão de querer controlar a vida alheia.
Aí é pior ainda. Por quê? Como é que eu poderia dizer? Você tem que agir conforme aquilo que eu acho. Porque eu sou o dono da atenção, eu sou o que eu conheço, não sei se vocês percebem, é o ego, né? À frente de tudo, comandando o outro. A vida de cada alma imortal segue um ritmo natural e existe a época certa para cada um saber o que é preciso para o seu próprio desenvolvimento. Os pais sofrem demais nessa questão. Não que sejam pais orgulhosos, não é isso, mas acham que têm o dever, né, de cuidar, de isso, endereçar e tal, e não confia na educação que dão para os filhos. Esquecem que os filhos foram criados para o mundo, e lá no mundo os filhos têm que vivenciar a sua experiência. Não é uma coisa tão simples. Eu também sou pai. Também sofro essas consequências, mas a gente tem que aplicar aquilo que a gente aprende. Ele é um espírito encarnado, que às vezes pode ser muito mais competente do que você, em termos espirituais, que veio ao mundo com uma determinada necessidade, que talvez não tenha a ver com a sua. Você o preparou para o mundo. Não deixe que o orgulho te faça, né, segurar, e confia naquilo que você fez como educador. É simples isso aí? Não, isso aqui é tema para outra palestra, né? Certo? Falei para vocês que muita coisa aqui eram temas de palestras específicas. Eu vou acelerar um pouquinho. Crítica. A pessoa crítica que vigia e espreita sem interrupção os problemas alheios se mantém inconsciente e imobilizada em relação à sua própria aprendizagem evolucional. Então, bisbilhoteio tudo, critico tudo, nada está de acordo, teria que fazer como eu quero. É meio que um atrelado ao orgulho, né? Coisa de querer que as coisas sejam da sua forma. Só que você se torna crítica. É preciso que a alma seja mais reflexiva e cautelosa ao criticar, pois isso pode desviar a atenção do que realmente importa, sua própria aprendizagem e transformação. Por quê? Você perde tanto tempo em ficar criticando o outro e esquece de si. Esquece que quando você aponta, tem um para lá e um voltado para você. É simples. Então você perde muito tempo tentando viver a coisa do outro e esquece de si. Lembra? Todos nós somos autônomos, espíritos autônomos que viemos para um processo de aprendizado próprio, nos interrelacionando naturalmente. Mas a responsabilidade eu não posso jogar nas costas dos outros, tem que ser minha. Eu tenho que assumir as características, as consequências das minhas escolhas. Não transferir. Medo. O medo conduz a alma a não pensar e agir com espontaneidade, impedindo o seu crescimento através das experiências. Ela se trava, ela tem receio de experienciar. Bom, a gente tem uma palestra específica sobre medo. Já, aliás, fizemos, né? Nosso medo de cada dia, qual é o seu? Não sei se vocês lembram. Está lá no nosso site. Para evoluir é preciso viver com autoconfiança. Então a alma precisa desvendar gradativamente seu próprio padrão de insegurança, carências e medos. E adivinha fazer o quê? Ao interpretar, ao entender. Sofrer com eles ou enfrentá-los? Como é que você vai se libertar de algo que você foge? Você tem que experimentar. Certo? Vocês acham que quando eu comecei a fazer palestra eu não tremia de medo, não? O coração parecia que ia sair da boca, assim.
Mas enfrenta. Né? É preciso reconhecer o valor pessoal e eliminar as crenças de baixa estima. Porque às vezes o medo vem daí. Será que eu sou bom o suficiente? Será que vão gostar de mim? Será que vai isso? Será que vai aquilo? Será... Então, olha essa imagem aí, né? Eu coloquei como insensatez. Por que é uma insensatez? Somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Isso aqui é muito profundo, hein, gente? A coisa aconteceu, está acontecendo. Por quê? Há uma fatalidade. Será? Olha o seu percurso. Vê se suas decisões passadas, a tua forma de agir, a tua forma de interagir também, não te levaram para isso. Sabe o que os espíritos dizem sobre fatalidade para o Kardec? Só existem no momento do nascimento e da morte. O resto tudo, né, é construção. A pessoa insensata é uma alma imatura que não aceita as responsabilidades por seus atos e constantemente cria álibis culpando os outros. Então, quando vem uma enchente, você vai lembrar que um dia você ficou jogando copinho na rua ou sei lá o quê? Não vai, né? Vai acusar os outros, inclusive. No caso aqui da enchente, que é da imagem. Mas tem outras coisas mais, né? A alma saudável é aquela que é consciente e responsável por suas escolhas e não as atribui ao acaso ou à fatalidade. A gente está falando muito aqui de responsabilidade, de autonomia. Então, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Ilusão. A alma iludida é aquela que deseja que as pessoas ofereçam mais do que podem ou ajam conforme aquilo que ela idealizou. Aí vem o sofrimento. Não agiu conforme eu queria, como eu pensava. Mas você falou o que você queria, mas você não entendeu meus pensamentos? Não é assim? Você acha que a pessoa vai agir de uma determinada forma porque você quer que ela haja assim, mas esquece de falar para ela muitas das vezes. Aí a pessoa não age conforme as suas expectativas, vem um processo de desagrado, você fica magoado com a pessoa, fica chateado. Aí vem um processo de retroalimentar uma energia pesada, que é essa energia do não perdão, gente, do rancor ou coisas mais. Essa atitude gera frustração e impede a aceitação da realidade que leva para a verdadeira evolução espiritual. Então, por você não aceitar a realidade, você viver na fantasia de que o outro vai agir assim, outro que eu vou agir assim, outro que isso e aquilo, você não vivencia de verdade. Né? É preciso confiar nos sentimentos genuínos e não se basear em palavras ou ações aparentes. Vício. Nós reencarnamos para nos viciar? Eu pergunto para vocês. Planejamos isso lá? Eu vou reencarnar, quando chegar lá meus 18 anos eu vou começar a fumar, depois eu vou me viciar não sei o quê, vou nisso, naquilo, blá, blá, blá. Vocês acham que isso é do espírito? É bom para o espírito? Ou isso tem a ver com o corpo? Uma necessidade que foi gerada e criada para atender ao corpo, que depois também atende o espírito. Primeiro vem o corpo, depois o espírito. Se locupleta com aquilo. Porque a interação, gente, do nosso corpo físico com o espírito, ela é muito intensa. Muito intensa. O corpo exerce uma influência muito grande no espírito encarnado. Então, tudo aquilo que nós fazemos no corpo, a gente, já falamos aqui isso, certo? A gente leva para a alma também, para o espírito. Então, o vício que começa com um processo físico, depois ele vira uma necessidade da alma. Um vício, né? Uma ferida.
A alma que se vicia é aquela que se enfraqueceu diante da vida e, para compensar, se refugiou na dependência de substâncias ou pessoas. Porque também tem isso, tá? Como assim? Viciado em pessoas? Dependência. Na realidade, a alma viciada é conservadora, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se desse modo acomodada e estagnada na sua evolução. Quando você não consegue se libertar dos seus vícios, você está estagnado, você está preso ali. Eu já contei para vocês que quando eu era mais jovem, eu fumava 3 maços de cigarro por dia, ainda roía a unha. Olha o nível do sujeito. Depois, com o tempo, você vai entendendo determinadas coisas, vai compreendendo. E aquela pessoa que não conseguia parar de fumar, fumava 3 maços por dia, parei de fumar em 1 semana. Como? Não foi fácil, mas tem a ver com o mental, com a mudança de padrões. E, naturalmente, percebi que aquilo estava me fazendo mal. Certo? Aí as unhas você parou de roer também. Por quê? Porque eu deixei de ser o dependente emocional que eu era. Eu assumi a minha personalidade. Deixei de ser o dependente, o mendigo emocional, sabe? Que ficava ansiando pela atenção dos outros e tal. Se alimentava daquilo. Autonomia, né? Vícios criam dependências que, não trabalhadas, se perpetuam para o além. Então a alma carrega consigo a necessidade. Basta a gente entender isso. Então imagine uma pessoa viciada em cigarro que não conseguiu se desfazer. Desencarna, não tem cigarro lá. Como é que faz? Vai usar os cachimbos aqui, os pipos aqui. Vai ter os canecos vivos e por aí afora. Então, ao invés de se desprender, fica presa. Vai ser chamada de imposto depois, entenderam? Olha que imposto é até leve, né? Preocupação. A alma preocupada vive fixa no hoje por querer controlar com seus pensamentos e sua imaginação os eventos do amanhã que podem não acontecer de fato. Me preocupo hoje com algo que talvez, quem sabe, vai acontecer. E não dou tempo de viver de fato, de me preparar para se aquilo de fato vai acontecer ou não. Eu estou preocupado com depois. Para a evolução da alma, é preciso viver o momento e aceitando as circunstâncias externas, aprender a focar no que está sob seu controle próprio, ou seja, o seu próprio controle. Dá para eu ficar aqui tentando resolver uma coisa que eu não sei se vai acontecer? Eu preciso resolver aquilo que está sob o meu controle. E deixar fluir. E me preparar, naturalmente, caso aconteça. Certo? Agora, viver preocupado com aquilo, você esquece de viver o hoje, você perde o controle. É simples. Precaução, gente, é saudável e diferente de preocupação. Tá? Uma coisa é você ser precavido, a outra é você ficar preocupado. Porque a precaução vai fazer com que você trabalhe para aquilo que te preocupa teoricamente não aconteça. Mas você vai trabalhar o hoje. Não fica preocupado com amanhã. Solidão. A alma solitária é aquela que tem um sentimento de desconexão e isolamento, que ocorre mesmo quando não está fisicamente só. Então, olha que interessante. Solidão não é você ficar sozinho e se sentir só, não. Você, às vezes, está vivendo com pessoas, mas se sente isolada, só. Porque aquele meio em que você está não corresponde com as suas expectativas, com as suas ideias, com os seus valores.
Então você se torna solitário. Isso tem um pouco a ver com orgulho, tem um pouco a ver com essa questão aí do controle que você quer ter sobre as coisas e por aí afora. É uma desconexão de si mesma, invariavelmente baseada na crença em que padrões externos, os quais não cultiva por não crer. A gente acabou de falar sobre isso. A alma sente-se solitária com as experiências que não provenham de sua própria orientação interior. Eu estou convivendo com os amigos, mas estou me sentindo isolado, solitário, porque não conjumina, não se conecta. Rigidez. A rigidez é filha do orgulho e a severidade no trato das situações cria um padrão mental que influencia os outros a nos tratarem da mesma forma. Ser flexível não quer dizer perda de personalidade ou ser volúvel, mas ser acessível à compreensão das coisas e pessoas. O erro faz parte do aprendizado e as pessoas inflexíveis também erram. Quando eu sou rígido demais com as coisas, eu não me abro para os aprendizados e não permito que os outros se abram. Não me permito interpretar, entender o outro, olhar a razão do outro. Porque nesse mundo, gente, todo mundo tem razão. Dentro do seu aspecto, do seu entendimento, não quer dizer que todos estão certos. Mas se eu sou uma pessoa rígida, eu não considero a razão do outro. Então eu perco a oportunidade de entender o outro e de me entender também. Sem falar que depois eu vou ser um masoquista lá na frente. Egoísmo. Sou o cara. A alma egoísta é vaidosa e a arrogância é filha ilegítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio. A mesquinhez também é filha do egoísmo e pode manifestar-se ou não com a acumulação de posses materiais, como também pode aparecer como um refreamento de sentimento ou um autodistanciamento do mundo. A pessoa egoísta ela se autodistancia do mundo, olha que interessante. E ela vai alimentando o seu ego, seu orgulho, vaidade, por aí fora. Hã? Mágoa. A mágoa é um sentimento irrefletido, já que é irracional nutrir a crença de que sempre seremos amados e entendidos plenamente. Você achar que você vai sempre ser amado e atendido plenamente, não é racional. Está na emoção. Por isso que magoar-se é um ato de falta de reflexão. Eu ia falar falta de inteligência, mas vocês não iam gostar. Iam ficar magoados comigo e iam carregar uma ferida com vocês. É o resultado direto de nossas expectativas que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Lembra quando a gente falei aqui que a gente fica esperando que o outro haja de um jeito e a pessoa não age? Eu fico magoado com ela. Porque eu esperava que ela fizesse determinada coisa que ela não fez. Aí eu fico alimentando um sentimento negativo, enquanto que a pessoa segue vivendo a vida dela como ela é. E eu fico aqui me torturando, me ferindo. Porque a pessoa não fez aquilo como deveria. Ou que ela esperava que ela fizesse, não imaginava que ela fosse fazer isso. A alma sente-se magoada por depositar falsas expectativas no comportamento alheio. Guardem bem isso, hein? Baixa estima. A alma com baixa estima apresenta comportamentos de resignação excessiva, descuido pessoal e autoabandono. Olha que interessante isso. Autoabandono. Você deixar de cuidar de si, da sua casa mental, de você mesmo, você se entregar para um processo
que vai criar um processo, na verdade, depressivo, né? Porque você deixa de produzir determinados hormônios que vão alimentar o seu cérebro e por aí fora. Aí você vai unir psicologia com espiritismo e com física, né? Com questões físicas, né? Neurociência e por aí fora. Que cada vez mais está se descobrindo, né? Que as emoções alimentam determinados fluidos que alimentam o cérebro e que fazem o cérebro produzir determinados hormônios, por aí fora. Quando você deixa de produzir ou diminuir essa carga, ou aumenta demais a carga de um outro, há um descontrole que vai afetar a alma num determinado momento. É um sentimento que associa as criaturas a uma ideação de que não se encaixam nos padrões do mundo. Muitos jovens estão vivenciando isso hoje, tá? E muitos pais também estão. Porque não estão conseguindo se encaixar nos padrões dos filhos. É um vice-versa. Tecnologia, mudanças drásticas de comportamento e por aí afora, e a gente está nesse mundo aí, nesse turbilhão, sem entender as coisas direito. É irracional, pois a comparação é sempre com algo superior. Então, quando você se compara com o outro, você não vai se comparar com alguém que está na mesma faixa, que está abaixo com você, você vai estar sempre querendo o que está acima. Dentro dos seus conceitos. E aí, o que acontece com você? Você está sempre alimentando isso, você vai estar bem? Você está sempre ansiando aquilo que você não é, ou que você não tem condições, ou que você não vivencia. Você se anula. Ansiedade. É aquilo que muitos voluntários estavam sentindo antes de voltar a casa. Tinha uns que me ligavam desse jeito. Calma, nós vamos voltar. A alma ansiosa sofre por antecipação as situações positivas ou negativas que podem nem ocorrer. Aqui já a gente não está falando só das negativas, das positivas também. Não compreende que não adianta o desespero ou a aflição, pois a vida não se ocupa em atender os anseios desta forma. Não é a ansiedade que pode alterar o destino. É o empenho, determinação e vontade no presente que poderá transformá-lo. Insegurança. Olha aí, roendo unha, né? Eu vou falar uma coisa vergonhosa para você. Você sabe por que decidi parar de roer unha? Eu já tinha parado de fumar. Porque eu já tinha moído todas as unhas na mão, já estava até machucado. E um dia... Ai, meu Deus, eu tô falando. Um dia eu me peguei tentando roer a unha do dedão, do pé. E eu descobri que eu não tinha exercício, não tinha musculatura, não tinha... Decepção total. Olha o nível que a pessoa pode chegar. Olha o nível. A insegurança é o estado emocional que se caracteriza pela falta de confiança em si mesma e nas próprias capacidades. Pode ser desencadeada por pensamentos e sentimentos negativos que se desenvolveram, inclusive na fase infantil. Criações que da época, né? Que você não é igual ao seu irmão, você nunca vai ser nada na vida, você não sei o quê. São coisas que eram faladas, não sei se hoje em dia ainda falam, mas, né? E que tem pessoas que conseguem daquilo, não é nada disso, mas tem aquelas que vão aceitando e vão entendendo, e elas vão se sentindo inseguras diante do mundo. Né? A alma insegura tem muita dificuldade em viver livremente e se torna dependente. E agora nós vamos falar justamente da dependência.
A dependência emocional impede a alma de crescer por suas próprias escolhas. A autonomia do ser, tanto física, emocional, mental e espiritual, está diretamente ligada às escolhas que levam às conquistas, né? E descobertas íntimas. Então, quando eu me torno independente, eu não sei que roupa usar, eu fico esperando que a pessoa me diga. Aí eu coloco uma roupa, eu não me sinto tão bem com ela, mas aí eu pergunto, aí a pessoa fala, não, tá ótimo, mas eu não sinto que foi um ótimo que eu gostaria que fosse. Aí eu estou usando um exemplo só, mas que cria esses processos de você não se autoafirmar, né? Não ter autonomia. Você se torna dependente. E há o processo de codependência também, porque um retroalimenta o outro. Né? Também é tema de outra palestra. A evolução da alma se dá pelo reconhecimento de seus erros e acertos cometidos ao longo da vida. É assim que você cresce. Reconhecendo seus erros, seus acertos, caminhando, tentando caminhar mais para os acertos do que para os erros, e assim você vai se desenvolvendo. Mas há todo um processo de trabalho mental aí, de questionamentos e por aí fora, de autoconhecimento também. Repressão. A repressão íntima é um mecanismo mental inconsciente pelo qual as ideias ou os impulsos indesejáveis, inaceitáveis, são suprimidos e impedidos de emergir para o estado consciente. Então você está tudo lá engavetado, né? Está tudo lá guardado. Entrar em sintonia com os nossos sentimentos, quaisquer que sejam, nos ajuda a compreender suas mensagens e significados. Processo de autoconhecimento, de autoperguntas, de autorrespostas. Perda. As perdas fazem parte da vida de qualquer alma, por isso é concebível, né, que haja algum sofrimento. Porém, não é aceitável o desespero e o inconformismo. A perda faz parte. Você passou por processos de perda a sua vida inteira. Perdeu os dentinhos, depois nasceram outros, perdeu um animalzinho de estimação, ou uma planta que você gostava, perdeu os amiguinhos que mudou de escola. Ou seja, faz parte. O que não pode é o luto eterno, é ficar preso àquele sentimento, aquela sensação de vazio. Ela vai existir, todo mundo passa por isso. O que você não pode é ficar retroalimentando. São compreensíveis os pesares das lamentações, o pranto e os suspiros, pois todos passam por processos psicológicos de adaptações às perdas. Mas não é nada saudável o luto eterno. E aí eu pus entre parênteses aqui, e a questão da velhice? Ora, feliz, eu já falei aqui, feliz aquele que envelhece e que consegue, nesse processo de envelhecimento, vai perdendo um monte de coisa. Vai ganhando outras também, tá? Vai ganhando umas coisas que você não queria, mas vai perdendo. Faz parte. Vai achar isso tudo ruim? Não, temos que aprender a amar isso. Sabe, tanto aprendizado que a gente teve com essas perdas. Inveja. Eu sei que vocês não têm isso aqui, mas eu vou falar, tá bom? Olha o olhar. Até eu fiquei assustado quando eu vi aquele olhar aqui. A alma invejosa é infeliz, insegura, irritadiça, desconfiada e observadora minuciosa da vida alheia, até a exaustão, sempre armada e alerta contra tudo e contra todos. Olha a descrição sucinta aí da inveja. Meu Deus. Não é errado apreciar os feitos das pessoas ou os desejarmos. O problema é nos compararmos e querer como modelo o padrão vivencial do outro. Uma coisa é você olhar a pessoa, você falar, puxa, eu gostaria de ter aquilo, de ser como ele. Blá, blá, blá. A outra é você ficar, né, desejando o mal do outro. Olha, nossa, e por aí vai.
Depressão. E eu acho que aqui a gente já vai partir para encerramento, tá? Porque eu vi que tem gente deprimida aí que aparece. É muito desgraça, né? Mas eu vou fazer uma outra que é o prazer de dizer. Para compensar essa aqui. É preciso saber lidar com nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas reconhecê-las e aprender o que faremos com elas. Porque os processos depressivos começam por você não saber lidar com as emoções, não saber lidar com esses vazios que você sente de vez em quando, sentimento de perda, ou seja, sabe essas coisas que a gente meio que elencou aqui? Talvez você não saber lidar com essas coisas vão te levando para esse processo depressivo. Somos da natureza. Então, olha que interessante essa frase que eu tirei exatamente do jeito que está lá no Hamed, eu trouxe aqui. Somos da natureza, então possuímos as estações da alegria e do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera e verão, do outono e do inverno. O que o Hamed quer dizer com isso? Que até de uma forma poética, né? Que como nós somos da natureza, nós vamos vivenciar esses momentos. Vai ter momentos de dor, vai ter momentos de bem-estar, vai ter momentos de sol floreia você, vai ter momentos em que vem a chuva, vai ter você. O importante é você ter condições de ir vivenciando isso e aprendendo com essas experiências. Sem se deixar abater, sem se deixar influenciar de forma negativa para terir a alma. Concluindo, as almas que, como nós, orbitam o planeta Terra, têm na reencarnação a oportunidade de curar as suas feridas, além de se aperfeiçoar através do reconhecimento e a recuperação dos seus erros. Vamos só lembrar, por que nós reencarnamos? Não é porque nós já superamos tudo, não. Temos coisas a superar. Certo? Por isso que nós reencarnamos. Senão nós ficaríamos no plano espiritual. Esse é o pressuposto básico. A cada vida, a alma tem a oportunidade de aprender, refletir, cometer erros e acertos, e ter experiências que a marcam para o seu processo de desenvolvimento. Vai cometer erros, vai cometer acertos, experiências que vão ajudar no seu processo de desenvolvimento. A reencarnação é uma lei divina que permite o crescimento espiritual da alma ferida, através do esforço próprio no seu processo de recuperação. Não tem como você terceirizar. É esforço próprio. Dá para terceirizar para o psicólogo. Não é que você não vai fazer esse tratamento. Tem que fazer o tratamento espiritual, o tratamento psicológico, o tratamento, sei lá. Quando você tem uma dor, você tem que tratá-la. Mas depende de você esse processo de transformação e de se curar. O agente externo pode ajudar. Você vem tomar um passe, se reequilibra, para, a partir do seu reequilíbrio energético, você conseguir até refletir de forma mais adequada, mas os questionamentos eles têm que ser seus. Para que você, através das respostas, consiga a sua transformação. E a sua autocura. Para não se tornar dependente do passe. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Os passistas ficaram desesperados agora. Como assim? O que vai ser de nós? Gente, é assim. Para que eu venho tomar o passe? Para me reequilibrar. Eu não posso criar isso como uma bengala, como uma... Como é que eu poderia dizer? Eu só me sinto bem se eu for lá e tomar o passe. Não, peraí, você tem que fazer um trabalho seu também. Certo? Até para você vir aqui depois e dar o passe. Entenderam?
Ou vocês acham que todos eles aqui vieram tudo bonitinho para cá? Eu não vou nem me arriscar a dizer, mas a grande maioria veio na dor também. Se recuperaram e estão aí hoje ajudando, não é? Confirma, mãe, por favor. Confirmaram, viu? Então é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês, tá? Muito obrigado.